Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Neves e eu sou terapeuta transpessoal, hipnólogo, e eu vou trazer para você um problema que provavelmente você deve estar passando, porque é algo muito epidêmico, muito recorrente. Não sei se você observou, mas talvez se você tiver um filho adolescente, ou um neto adolescente, você pode ter percebido uma queda drástica no rendimento escolar dele. Normalmente ele era aquela criança que tirava notas boas e de uma hora para outra o rendimento escolar caiu. Talvez você tenha notado também que ele está se isolando mais, que ele está ficando sozinho, que ele está sem querer contato com as pessoas, que ele está mais irritadiço, né, um pouco mais fechado. E você fica se perguntando o que é que está acontecendo. Por outro lado, eu já, inclusive, tenho algumas pacientes que são casadas e também isso é muito recorrente, onde a mulher ela começa a perceber que o homem, o marido ou o namorado, ele está perdendo o interesse sexual dela, ele está deixando de se sentir atraído por ela. E ele tende a se isolar, tende a querer ficar sozinho, perde totalmente o interesse sexual. E aí ela fica pensando, será que é alguma coisa de errado comigo? Será que é porque eu engordei? Será porque eu sou feia? E muitas vezes a autoestima feminina ela é afetada nesse tipo de relacionamento. Bom, o que é que tem em comum entre o jovem adolescente que cai o rendimento escolar dele, que passa a ter um rendimento ruim, e o que é que tem em comum com aquele marido, aquele namorado que de repente perde todo o interesse sexual em você? Né? Existe uma coisa em comum, um problema seríssimo que está cometendo milhões de homens que eu vou abordar com você agora. Antes disso, se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal, né, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse tipo de assunto que eu vou falar hoje. Que inclusive esse assunto você não vai encontrar na mídia, você não vai encontrar na televisão, você só vai encontrar aqui, porque é um assunto muito abafado que é exatamente abafado por quê? Por razões morais, éticas e econômicas, que é a questão da pornografia, o vício em pornografia, que é uma indústria pornográfica que movimenta bilhões e bilhões de dólares. Então, assim, esse tipo de assunto ele não vai ser ventilado facilmente. E é muito importante que você assista esse vídeo até o final, que eu vou trazer para você duas perguntas básicas que você pode ajudar esse jovem, esse marido, a dar a volta por cima, né? A sair desse estado de vício em pornografia. Isso no caso do homem. Né? Eu, como terapeuta mesmo, grande parte dos meus pacientes masculinos, de sexo masculino, eles são envolvidos com pornografia. Já por outro lado, as pacientes do sexo feminino, elas passam por outro tipo de problema, outra vertente, que é a dificuldade de aceitar a sua própria sexualidade, de se sentir bem, de não se sentir culpada, não se sentir reprimida, porque acredite, até mesmo em países ocidentais como o Brasil, a mulher ela ainda sofre muita repressão, ela ainda se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que a sociedade vai pensar. Existe todo um tabu acerca da conduta sexual feminina. Então aquela mulher que, por exemplo, fala da sua sexualidade abertamente, dos seus desejos, ela é tida ainda hoje, no século XXI, como uma pessoa vulgar, uma pessoa imprópria, uma pessoa leviana. E muitas vezes a mulher ela reprime a sua sexualidade, reprime a sua expressão sexual, a expressão do seu desejo, como uma forma de se proteger desses julgamentos da sociedade, das religiões, das outras pessoas. E isso gera problemas, e também tem ido muito para o meu consultório. Pessoas com vários tipos de problemas que aparentemente não teria nada a ver com a sexualidade, mas que tem tudo a ver. E no caso das mulheres, principalmente relacionado à questão da culpa, né? Eu particularmente, eu sou homem, mas eu passei por esse tipo de problema na infância. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, tinha uma menina, uma vizinha minha, ela também tinha 4 anos, mas era engraçado, porque assim, eu era aquela criança bobona, então eu que gostava de quê? De ficar assistindo televisão, era bem gordinho, gostava de ficar assistindo televisão, comendo biscoito, né? E parado e não fazia nada.
Já essa menina, ela tinha 4 anos, mas parecia ter uma experiência de 40 anos de idade, né? Porque a menina me ensinou a pular o muro, me ensinou a pegar as coisas no guarda-roupa, subir no banquinho, pegar as coisas no guarda-roupa. E entre essas coisas que ela me ensinou também a ter algumas intimidades, assim, como é que eu diria? Algumas intimidades superficiais, né, no campo da sexualidade. Mas era engraçado porque toda vez que a gente estava nesse movimento, e na época me dava um prazer muito grande, eu tinha 4 anos, ela também, aí minha mãe aparecia, minha mãe dizia um monte de coisa, olha, você é isso, é aquilo outro, né? Minha mãe sempre teve uma educação muito reprimida. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com uma série de problemas de culpa nessa área ao longo do tempo. Aí o que é engraçado é que agora, depois de adulto, né, com 40 e poucos anos, apareceu, eu estava no shopping com minha mãe, ela já faleceu, né, já faz 3 anos, mas eu estava no shopping center com ela, aí de repente adivinha quem que aparece lá? É exatamente essa moça também da minha idade, 40 e poucos anos, né, aparece lá e tudo. E eu falo com ela, oi fulana, não sei o quê, mas na hora, minha mãe percebe, né? Eu fico vermelho feito tomate, porque eu me lembro do que aconteceu, né? Aos 4 anos de idade. E aí quando a moça vai embora, aí minha mãe começa a mangar de mim, diz, tá vendo, você ficou vermelho, você se lembrou, né, do que você fazia quando tinha 4 anos de idade, não sei o quê, né? Esse é o exemplo que eu trouxe para você, pessoal meu, porque apesar de ser homem, eu fui criado praticamente com mulheres, meu pai separado e tudo, então eu sou heterossexual, sou homem, mas meu mindset é feminino, né? Fui criado por mulheres, e eu sei exatamente como a mulher pensa. Então, se você é mulher, eu sei exatamente o tipo de conflito que você passa, né? O conflito exatamente entre os desejos, entre os anseios, e ao mesmo tempo sobre o que é politicamente correto, o que é certo, o que é errado, as culpas e essas questões todas. Então, eu vou falar para você agora sobre 2 maneiras simples de você conseguir lidar com essas questões sexuais, essas repressões. Eu vou fazer 2 perguntas chaves que você pode fazer, que vai alavancar, vai mudar a sua vida, a sua forma de lidar com a sexualidade. Porque acredite, isso pode ser bobagem, mas isso gera muita doença, gera muito problema. A partir desses conflitos que o ser humano passa, que as mulheres passam. E por outro lado, no caso dos homens, aí é um outro extremo, né? O vício em pornografia ou compulsão sexual gera o quê? Gera uma depressão dopaminética. Eu estou falando difícil, né? Mas depressão dopaminética é assim. É porque o cérebro ele começa a saturar, a produzir uma grande quantidade de dopamina diante de estímulos sexuais frequentes, e isso vai saturando os receptores de dopamina. Eu estou falando difícil, vou tentar simplificar. Veja, de uma maneira simples, a pessoa perde, o homem ele perde o prazer com a vida. Porque a dopamina ele é um neurotransmissor cerebral que é usado para dar prazer. E aí, como ele tem esse excesso de dopamina e há uma saturação, o cérebro ele entra em curto e aí automaticamente ele vive como um zumbi. Ele não tem mais prazer com nada, ele não sente mais prazer de ouvir uma música, ele não sente mais prazer de abraçar uma pessoa, ele não sente mais prazer na cama com a esposa, né? E ele vai perdendo até mesmo a potência sexual, vai perdendo, vai tendo disfunção erétil ao longo do tempo. Isso tudo relacionado à questão do vício em pornografia ou também da compulsão sexual. Então são 2 extremos, né? No universo feminino, a questão da repressão sexual. E no universo masculino, a questão da compulsão, seja por pornografia, seja compulsão sexual. E qual é a chave, Fernando, disso aí tudo, né? Como é que a gente faz para se libertar disso? São 2 perguntas básicas que eu quero compartilhar com você. Antes de eu falar essas 2 perguntas, eu tenho aí embaixo um curso que aborda essa questão da sexualidade de uma forma bem abrangente, com vários vídeos. E é importante você dar uma olhada lá, até porque é muita coisa para eu falar aqui, não dá tempo. Eu vou falar para você essas 2 perguntas, vai lhe ajudar bastante, mas se você quiser se aprofundar, se você estiver passando pelo problema de vício em pornografia, ou se você tiver algum parente, algum marido, algum neto, algum filho, algum namorado que esteja passando por esse problema, se você tem problema também de repressão sexual e não se sente bem, não se sente confortável com seus desejos sexuais,
Tudo isso tem aí nesse curso e vai lhe ajudar bastante. Eu digo isso que eu já passei por esse tipo de sofrimento durante muito tempo. Hoje em dia, a minha vida, eu me sinto totalmente em paz com a minha sexualidade, eu tenho uma companheira maravilhosa, eu estou totalmente em dia com a minha consciência, com a minha espiritualidade, com a minha religião. Eu estou muito feliz, muito em paz. E é isso que eu quero compartilhar com você. Não dá tempo de eu falar tudo isso aqui, por isso que é importante que você clique aí embaixo nesse curso e assista. E veja o curso e acesse ele, né? Então vamos lá. Quais são as duas perguntas básicas que você pode fazer? A primeira pergunta é a seguinte: como eu vou me sentir depois? Veja, não é no durante, porque as pessoas na parte sexual, no ato sexual, seja masturbação, seja relação sexual com outra pessoa, pensa no durante, no ficar, né? Que usa esse termo ficar hoje em dia, né? Mas o que é importante é como eu vou me sentir depois que tudo acaba, como é que a gente se sente? Tem um amigo meu que ele gostava de sair, de dançar, ele fazia medicina comigo, né? E aí ele tinha um apartamento lá na cidade universitária, um apartamento bonito, o pai dele era rico. E aí ele dançava lá no forró, pegava uma menina muito bonita, muito atraente, levava lá para o apartamento. Ele me contou essa história, né? E aí era tudo maravilhoso, levava a menina e acontecia mil e uma histórias lá no apartamento. Mas aí depois que tudo terminava, depois que ele chegava nos finalmente, ele disse que quando olhava para o rosto da menina, ele tinha vontade de querer essa mulher, essa menina, a 10 quilômetros de distância. Ele tomava horror a ela, né? E é isso que acontece com o homem. Porque é engraçado, a sexualidade masculina, a pessoa vai, chega nas nuvens, né? Durante o ato sexual, o homem ele fica nas nuvens, ele fica naquela sensação de sonho, de prazer. Mas quando ele atinge o orgasmo, o prazer cai abruptamente, é como se ele caísse com a cara no chão, né? E isso gera uma dor muito grande, isso fica se repetindo o tempo todo, né? Então, o homem que ele sofre de compulsão sexual, ele fica como se fosse beber água do mar. Quanto mais água ele bebe, mais sede ele tem. E mais ele sofre, porque ele sente aquele prazer físico, mas depois o desprazer emocional, espiritual, existencial é muito grande. Então, tudo isso eu estou falando nesse curso aí embaixo, que é importante que você dê uma olhada. Mas vamos lá, vamos para as duas perguntas. A primeira é essa: como eu vou me sentir depois? Então, antes de qualquer ato sexual, é importante a pessoa pensar assim, perguntar: como eu vou me sentir depois? E a outra pergunta, igualmente importante, é a seguinte: qual é a verdadeira natureza dessa pessoa que está comigo agora? Se você está diante de uma pessoa, qual é a verdadeira natureza? Será que ela é só um corpo? Ou será que ela é uma pessoa que sonha, é uma pessoa que tem planos, é uma pessoa que é amada, que tem família, é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que tem um espírito, uma alma? Então é importante a gente perceber a natureza multidimensional daquele ser humano, né? O Dr. Gustav Jung, ele dizia que o homem, quando ele olha para a mulher, ele tem que contemplar 4 dimensões, né? A dimensão da Vênus, que é a dimensão que todo mundo olha, que é a parte de atração física, biológica, mas a mulher não é só Vênus, ela também tem a dimensão da musa, ou seja, o apaixonar-se. Muitas vezes aquele homem se apaixona por aquela mulher pelo jeito dela, pela forma dela falar, pela forma dela jogar os cabelos. Então existe a musa, né, o apaixonar-se. Mas também existe uma outra percepção que é a da Sofia. O que é Sofia? É sabedoria em grego. Ele começa a perceber a sabedoria que tem por trás daquela mulher, o que ela tem de positivo, o que ela tem de bom. E por último, a Maria, essa mesma, Maria de Nazaré. Toda mulher, como diz o padre Zezinho na sua famosa música Maria de Nazaré, toda mulher, ela traz dentro de si Maria de Nazaré dentro dela. Pode ser quem for, ela traz dentro de si, né, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. Tem essa parte na música Maria de Nazaré, Padre Zezinho, e é uma coisa verdadeira, né? Toda mulher, ela traz essa essência de Maria dentro dela. Bom, então é muita coisa para eu falar, essa mensagem que eu gostaria de passar. Se você gostar desse vídeo, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e dê uma olhada aí no curso, porque com certeza vai modificar a sua vida, como modificou a minha. Vai ser um divisor de águas. Tudo isso eu estou querendo compartilhar com você, ok? Tchau, um grande abraço, muita paz e muita prosperidade. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí abaixo.
Tchau, grande abraço.